Precisando renovar seu Game Pass com presteza, agilidade e segurança? Você encontrou o lugar certo. TM Games você encontra códigos de 25 dígitos, o atendimento é rápido e os precinhos são bem camaradas. Procurando jogos, lançamentos Day One? Não tem problema, aqui também temos na ATM Games. Você não precisa esperar uma promoção para jogar o jogo do seu coração. Você encontra tudo na ATM Games. Me dê, babai! Que delícia. E salve, salve guerreiros, aqui no Reagindo a Vídeos aqui. E hoje, senhores, vamos reagir aqui ao vídeo do Combo Infinito acerca aí da Sony derretendo. Não, mais ou menos, né? A questão aí da PlayStation fechando a Bluepoint, fechando um estúdio focado em remake e remaster, coisa que a Sony mais gosta de fazer, e de quebra, né? Jogos single player. E aparentemente, bem, a Sony tem que estar derretendo, porque ia tudo muito bem, obrigado. Ela não tinha motivos para fechar um estúdio, afinal de contas, o negócio aí dela tá indo de vento em polpa, não tem motivo para ela fechar estúdio. Afinal de contas, ela tá vendendo console a rodo, mais de 90 milhões e tralá de consoles vendidos, né? Então, por que ela tá fechando o estúdio? Eu não tô entendendo. Será que ela tá derretendo? Eu não sei, mas eu espero que os nossos amigos aqui do Combo Infinito nos respondam aqui nesse vídeo intitulado, cadê? Só um segundinho. Inacreditável! PlayStation encerra atividades da Bluepoint Games, né? Uma coisa que eu achei engraçada disso tudo é essa postagem aqui do Ariel, cadê, ó? Bota na tela aí, produção. Isso, esse tweet aqui do Ariel que eu achei bem engraçado, cara, porque é o seguinte, o Jason Schreier, ele tá dando furo, né? Ele tá dando furo de reportagem, ele tá dando a notícia com exclusividade, basicamente é isso. O breaking, né? Aí o Ariel olha assim e fala, meu amigo, se isso se confirmar, o cara tá dando furo aqui, tá dizendo que tá fechando, velho. Como assim, se isso se confirmar? Mano, já começa já de certa forma ali no paninho, tá ligado? Mas enfim, o Jason comentou isso aqui, já tinha sido a notícia, já o comunicado do Herman Rush, né? E aí o Ariel finalmente leu e fala o seguinte: o Herman Rush confirma o fechamento da Bluepoint. Esse cara não sabe o que tá fazendo há muito tempo. Engraçado, na hora de bater palma pra muito joguinho que saiu aí, na administração dele, aí ele tá certo, né? De certa forma, né? Pô, maluco. Né? Na hora de bater pão pra Helldivers 2, aí ele sabe o que tá fazendo. Pô, vocês têm que decidir, cara. Pô, ou o cara sabe ou não sabe. Mas bora aqui reagir ao vídeo do Flow Games intitulado Inacreditável, PlayStation encerra atividades da Bluepoint. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e é aquele tipo de vídeo que é terrível, porque é uma empresa que nós gostamos bastante, estávamos muito ansiosos para o que eles iam fazer em seguida. Pô, teve vídeo. Cara, uma coisa tem que ser dita aqui, tá? Entre os canais que nós aqui consideramos, entre aspas, sonistas, ou pelo menos ali demonstram uma preferência bem mais clara pelo lado azul, e tudo bem, tranquilo, o direito dos caras, beleza? O Combo Infinito foi o único que eu vi assim que saiu a matéria já fez notícia. O único. O único. O resto, ó. Silêncio, silêncio, silêncio. Mal noticiaram a nota amarela do God of War, quem dirá a noticiar aí o fechamento da Bluepoint. E diga-se de passagem, né? Que semaninha difícil, né? É 68 aí no God of War Sons of Sparta. E agora o fechamento da Bluepoint. Não é pra rir não, cara, é pra chorar, mas é uma coisa curiosa, né? Ó, esse daqui também é bom. Que vergonha! Eu nunca vi nada igual! Bizarro. Cara, a Bluepoint está, segundo o Jason Schreier, pela Bloomberg, está sendo encerrada. É isso aí. A PlayStation está fechando a Bluepoint. Não, cara, pelo amor de Deus, o cara não é segundo, cara, mano, é segundo o próprio Herman Rush, porque com toda certeza o comunicado que o Herman Rush soltou chegou primeiramente pro Jason Schreier, e ele só repassou a notícia, tá ligado? Tanto que imagino que na matéria dele já devia ter também todo o contexto, né? Então, tipo assim, pô, não é segundo, cara, né? Enfim, mas é claro que vamos dar uma colher de chá, porque talvez naquele momento os caras não tinham visto ainda a questão do comunicado do Herman Rush, aí meio que ficaram naquela, tipo, tentando, querendo, torcendo para que fosse mentira. Né? Não temos ainda a confirmação oficial. Mas é o Schreier, né? Falou. Não é que ele falou, tá falado, mas o cara costuma, né, sempre apurar direitinho e faz o trabalho direito. Pode ser que isso seja diferente no futuro? Pode, mas assim, eu tô Atualmente não é, né? realmente com ele aqui. A Bluepoint está sendo encerrada e isso é decepcionante, cara. Num nível tão absurdo. Não é como se a Bluepoint tivesse feito
algo muito ruim, ou talvez tenha feito e a gente não saiba porque foi cancelado o jogo que eles estavam produzindo, né, que era o God of War. De live service. Pô, mas cara, um erro Cara, na moral, velho, porra, velho, é isso que eu falo, cara. É isso que é nesse momento que você vê que, tipo assim, todo mundo tem um lado fanboy, tá ligado? E tipo assim, pô, tá, vamos lá. Ele não tá completamente errado em tentar aventar possibilidades, mas sugerir, assim, de prima, cara, que talvez eles tenham feito algo muito ruim, pô, tá querendo botar a culpa no estúdio, cara. Porque, e detalhe, mesmo que eles tenham feito algo ruim, sei lá, o God of War como serviço não ficou no nível que nós queríamos, por exemplo. Vamos supor, tá ligado? E detalhe, o desenvolvimento desse jogo tava ativo, cara. A Sony que mandou deletar do nada, cancelar do nada, para do nada. Então, tipo assim, a culpa não é dos caras, sacou? Não é dos caras. um erro determinar o futuro do estúdio e um erro que com certeza foi gerado pela diretoria da Sony, que queria live service até rodar. Eu tô chutando que Queria não, Ariel. Ela ainda quer. Eu admiro muito a raiva do Ariel. O cara tá com raiva. O Ariel tá com sangue nos olhos aqui. O Ariel tá nervoso. Admiro muito, Ariel. Mas, tipo assim, não é que ela queria. Ela ainda quer, tá? Ela ainda quer. A Lintal, o Hammond Rush e uma galera já salientou que os jogos de serviço estão sendo uma receita constante pra Sony. Uma boa receita pra Sony. Estão gerando um crescimento de receita. Então, cara, não é uma questão de ela queria. Ela ainda quer, tá? Só pra deixar bem claro. Ela ainda quer. seja isso, tá? Pode ser que tenha outros motivos, mas Não, nós cara, saberemos futuramente. Eles nunca vão falar os motivos e pra gente vai ser sempre aquilo que a gente vê. E o que a gente vê é um estúdio que fez grandes jogos, grandes remakes, tava melhorando muito. A Sony comprou os caras e comprou pra fechar? Pelo amor de Deus, cara. Ela fez 2 jogos, pô. Pra Sony, não foi? Aliás, eu não sei, não, mentira. Ela fez 3, né? Ela fez o remake, eu acho que da coletânea, do Uncharted. Ela fez o remake do Demon's Souls e fez ali um remake de mais algum jogo, né? Não tô lembrado, cara. É mais um jogo aí que ela tinha feito remake. Shadow of Colossus, né? Então, tipo assim, pô, cara, não é que ela fez muita coisa também, né, cara? Vamos com calma aí. Vamos com calma aí. Sim, a Bluepoint foi comprada em 2021, se eu não tô enganado. São 5 E anos. ali eles estavam produziram o Demon's Souls Remake, que é um jogo bem aclamado, a galera gosta pra caramba, e realmente é um jogo muito bom, né? Principalmente visualmente falando, os caras trabalharam bem nisso. Depois, teve antes ainda, depois eu não Shadow lembro of the agora a Colossus. data certinha, o Shadow of the Eles foram Colossus. adquiridos depois do Demon's Souls, né? Demon's Souls saiu em 2020. E o Shadow of the Sim, Colossus Demon's veio Souls antes, né? Porque ele é de Play 4. E depois que eles foram adquiridos, a Bluepoint não lançou nada. Mas certamente foi pela Aí aqui estratégia tá. aí que eles tiveram de jogos por serviço. Lembrando que adicionando que o Jason Schreier coloca aqui, que serão 70 pessoas atingidas por isso, que são as pessoas que trabalhavam lá dentro da Bluepoint. Novamente não tá confirmado pela PlayStation, mas agora é questão de horas. Cara, é certeza, tá? Que eles ajudaram, vira e mexe ali, algum estúdio ou outro na produção dos jogos, né? Então, tipo assim, você não tá só fechando o estúdio, você tá mandando 70 pessoas que poderiam ajudar vocês a acelerarem alguns projetos, né? Sendo um estúdio de suporte, por assim dizer. Cara, é muito estranho, beleza, uma empresa que, segundo os caras, tá tão bem, vendendo tão bem, vai estar de vento em polpa, 90 e tralalás de consoles vendidos aí, fechar um estúdio. Eu não sei vocês. Não consigo encontrar uma justificativa aqui. Vocês conseguem? Eu não consigo. E aí, as aspas do Jason Schreier, que ele colocou as aspas no texto dele, né? Então deve ter sido algum porta-voz da PlayStation que falou, ou a fonte dele, diz, abre aspas, após uma recente revisão de negócios, tá ligado? Aquela protocolaridade. E aí aqui também, mais uma vez, aspas, a Bluepoint é uma equipe incrivelmente talentosa. Engraçado que essa postagem, né? Isso que eu te falo. Olha que loucura. Agora as peças se encaixam. Eu falei que, com toda certeza, o Jason Schreier já tinha recebido o comunicado do Hammond Rush. Aí, ou tinha vazado pra ele, não sei. Aí ele fez a matéria. E depois que a matéria vazou, que começou a ser muito comentada, essa declaração do Hammond Rush foi publicada na íntegra, sacou? Então, enfim. Sua expertise técnica proporcionou experiências excepcionais para a comunidade PlayStation, disse um porta-voz. Agradecemos a eles por sua paixão, criatividade e habilidade. Então se tem um porta-voz, já tá confirmado pela PlayStation dentro do arquivo, dentro do negócio deles. Não tá confirmado porque Tá confirmado, cacete. Reitero aqui, vamos lá. Eu tô me divertindo? Claro, pô, pela zoeira e tal, pela brincadeira. É foda 70 pessoas serem demitidas? Claro que é foda, pô, espero que eles consigam um emprego quanto antes, tá? Mas é aquilo, cara, eu acho engraçado a questão, tipo assim, da negativa, da negação. É o Jason Schreier, é um cara super confiável, quando ele fala, geralmente a água para. Pro bem ou pro mal, você gostando ou não, eu gostando ou não, quando ele fala, a água parou, beleza? É um cara muito bem conceituado, muito bem relacionado. Quando ele tem uma notícia, uma informação, é porque ela já tá checada. O cara trabalha muito bem. Não há o que se dizer. Trabalha excelentemente bem. É uma referência para o jornalismo de games aqui na questão ali de como você
obtém as notícias, como você trabalha elas, como você sempre posta notícias que já são meio que você checa uma, duas, três, quatro vezes, beleza? Então o cara é uma fonte muito fidedigna de informação. Aí o cara, não, veja bem, não tá confirmado, não sei o quê, nananana. Tá lá a matéria dizendo que um porta-voz da Sony falou, mas não, veja bem, não quer dizer. Pô, desculpa aí, cara, eu acho engraçado. Não foi a PlayStation que falou, mas Mas é um ele tá falando porta-voz. que a PlayStation falou. São duas Então. coisas diferentes. Aí, mas eu acho que isso é real. Tenho certeza. Acho. Cara, terrível, A questão, velho. mano, Terrível. a questão- Não, você tá em conflito. Você estava neste momento, Aleptecos, confesse, meu querido, você estava em conflito, né? Eu acho, não sei, não. Quer dizer, pode ser. Ah, não, eu acho, tem certeza. Não, não tenho certeza. É chato, né, velho? É foda, é triste, mas é verdade, cara. É paga isso, tá ligado? Um estúdio com tanto potencial fechar assim, podia estar fazendo muita coisa foda. Podia, mas já foste, né? Já foste. Essa volatilidade que a gente tá vendo dentro da indústria, e principalmente na PlayStation agora, de não conseguir. Eu não entendo exatamente. Isso que eu fico puto. Desculpa, eu tô interrompendo aqui muito o vídeo, tá? Mas desculpa. Essa volatilidade que eu tô vendo dentro da indústria. Pô, peraí. Eu vou deixar ele concluir, porque, tipo assim. A culpa é da indústria, tá ligado? Quando é o Xbox, a culpa é da Microsoft, né? A culpa é da Microsoft, a culpa do Phil Spencer, a culpa é da Sarah Bond, a culpa é do Satya Nadella, de todo mundo, menos o mercado. Aí, quando a PlayStation já aparentemente já quer colocar a culpa no mercado, eu acho estranho. Eu acho que não é condizente. Eu acho que, tipo assim, dois pesos, duas medidas, né? Pô, a Sony tá indo muito bem no mercado de games, não tá indo bem, vendendo pra caralho, vendendo muito, vendendo jogo, vendendo. Pô, e tá vendendo pra cacete. Pô, como é que é o mercado agora que tá ruim? Se ela tá muito bem? Qual é o plano de ação, qual que é o planejamento pro futuro. Porque 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente tava ouvindo falar que a Bluepoint tava trabalhando numa própria IP. A gente tava ouvindo falar que a Bluepoint tava trabalhando num RPG enorme e tal. Ah, Lê, mas deve ser o live service. Tá. A culpa dos live services provavelmente não deveria recair sobre as empresas que muitas delas talvez não quisessem. E que tenha sido uma imposição da gigantesca Sony pra poder seguir uma nova linha de raciocínio. Tá ligado? Assim como pode ter sido, sim, algum erro interno, como você falou. Até porque teve um período onde eles falavam, que os líderes da Bluepoint falavam que eles não queriam apenas fazer remakes, que eles queriam fazer coisas próprias, e todo mundo ficou de olho nesse próximo jogo que poderia ser um grande RPG, como você falou, um grande jogo de aventura que seria próprio, todo mundo ficou nessa ansiedade, nunca aconteceu. E aí veio a notícia de que eles estavam num God of War de serviço. Acho muito difícil que um God of War de serviço tenha saído da cabeça deles, ainda mais depois do estúdio acabado de ter sido comprado. Você acha que os caras iam ter, tá ligado? Esse tipo de entrada pra falar, não, vamos fazer... Cara, o Ariel tá nervoso, velho. O Ariel tá nervoso, cara. Tô gostando de ver o Ariel nervoso, cara. Será que ele vai meter o pau? Será que... Foi estranho isso aqui, né? Eu tô ansioso pro Ariel meter o pau. Ficou estranho. No PlayStation, será que ele vai meter o pau na Sony? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não é muita cara do... Não é muito do feitio do nosso garoto. Vambora dar sequência aqui. Não faz sentido. Então, pra mim, os caras não tiveram tempo pra fazer o que eles queriam, porque são 70 pessoas, não é um estúdio grande. E a PlayStation colocou eles pra fazer o jogo de serviço que não deu certo, e aí fecha o estúdio. Mano, é uma atitude... Sabe o que é engraçado? A gente não dá pra dizer que não deu certo. Isso que é o louco. O mais louco disso tudo é que não dá pra dizer que não deu certo, porque mal foi lançado. Concord não deu certo. Concord não deu certo. Fair Games, pelo que a gente tem de informação, não está dando certo. Internamente, uma bagunça. A Band, que a gente tem de informação interna sobre os principais IPs dela, não tá dando certo. Foi desmontada a Band, delapidaram já o estúdio todo, pegou uma galera que tava lá dentro e fez outro estúdio interno da PlayStation. Enfim, tá uma bagunça. Agora, esse estúdio não tinha nenhuma informação, cara. Os caras estavam trabalhando porque foram obrigados de fato. A Sony mandou fazer um jogo de serviço de God of War. Beleza, estavam trabalhando. Mas não pode dizer que deu errado. Porque a gente não tinha nenhuma informação. Mal foi lançado, tá ligado? Cara, parece que, tipo assim, a Sony ficou com medo, tá ligado? Teve um momento depois de Concord que ela ficou, tipo... talvez ali a diretoria, a galera mais acima começou a cobrar eles, pediu pra rever os projetos, e eles foram cortando coisas assim a esmo. Mano, cortou o jogo de serviço de Spider-Man que não faz sentido nenhum cortar. Me desculpa, gente. O jogo de serviço do universo de Spider-Man ia render dinheiro pra caralho, faz muito sentido. É um personagem super popular, você podia, tipo, lançar milhares de variantes de skins dele com habilidades diferentes, sacou? Ia dar muito certo, ia dar muito dinheiro. O jogo do The Last of Us ser cancelado, até hoje não dá pra engolir essa porra, velho. Até hoje não dá pra você, tipo, não faz sentido nenhum. O jogo tava praticamente pronto já.
Anos. A própria Naughty Dog falou que ia ser um jogo mais ambicioso, o maior jogo dela de todos os tempos. O Neil Druckmann, né? O Neil Druckmann foi na TGA falar isso aí, ou foi no Summer Game Fest, não vou lembrar o certo, mas dizendo exatamente isso. Era um jogo super ambicioso, eles estavam muito orgulhosos daquilo que eles estavam fazendo, eles estavam ansiosos pra mostrar pra vocês. Aquela picuinha, né? Aquela conversa pra boi dormir, né? Aí depois o pessoal vem passando pano, não, mas eles cancelaram porque. Não sei, cara. Alguma bagunça aconteceu dentro da PlayStation que eles tiveram que rever. Imagino que a questão de fato de lucros, tá? Eles tinham que. Se esses projetos continuassem, eles teriam que. Eles prejudicariam a parte de lucros do estúdio, que já estava pouco naquele período, já estava, tipo assim, na pior margem possível naquele período. Então talvez eles resolveram cortar esses projetos aí pra, tipo, dar uma respirada, sacou? E agora eles estão fechando estúdios pra dar uma respirada, né? E o que é mais engraçado ainda, né? Falaram que a Microsoft ia demitir pessoas em janeiro. Não teve demissão. E agora só estão demitindo pessoal em março. 70 pessoas, cara. E detalhe, a culpa não é do estúdio, isso que é o louco. Eles não fizeram merda nenhuma, eles não fizeram nada pra serem, sabe, fechados. Eles entregaram o único jogo exclusivo de PlayStation 5 que ainda perdura como exclusivo, Demon's Souls, que só tem no PlayStation 5. Eu acho que não tem no PC, tem? Eu acho que não tem. E vão fechar o estúdio, cara. Cara, surreal, velho, surreal. É, tipo, muito cuspir na cara, tá ligado? Do estúdio que, tipo, te alimentou, de certa forma. O único exclusivo, caraca, que nem está, praticamente, desde o começo do console, como exclusivo, os caras vão lá e fecham o bagulho. Predatória. Muito dinheiro. Ou eles perderam muito dinheiro nesse God of War, que, tipo, não tem como a gente saber. Ou o projeto futuro da Bluepoint era muito sem futuro, cara. Não teve projeto futuro, cara. Não teve. Mano, 70 pessoas, não dá nem pra dividir o estúdio. Não teve projeto futuro. Eles apresentaram, a Sony falou que não queria, possivelmente falou: não, vai fazer isso não, vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o jogo de serviço de God of War. Vai fazer isso aqui que eu quero. É isso que eu quero. Sacou? Foi isso que aconteceu, pô. Mandaram é isso que eu quero e deu no que deu, pô. Tipo assim, reitero, não dá pra tentar, tipo, eu entendo o Aleptecos, tá? Tipo assim, puxar possibilidades que acontecendo, soa como um pano pra muitas pessoas, mas eu acho que não é um pano, ele só tá querendo ver os diversos aspectos da parada, da notícia. Mas, cara, não dá, velho. Eles perderam muito dinheiro. Quem perdeu dinheiro foi a Sony, ela que botou os caras pra fazer aquilo ali, velho. Aliás, a Sony, na verdade, a Sony deixou de. Ao cancelar, ela deixou de perder dinheiro, tá? Porque senão ia ser mais tempo de desenvolvimento e ela deixou de perder dinheiro. E se ela tá mandando esse pessoal embora, é também pra deixar, entre aspas, de perder dinheiro. Ok? Pra ficar bonitinho no relatório. A realidade é essa. E aí a gente começa a pensar, pô, qual que seria mais provável, tá ligado? A gente viu a Bluepoint trabalhando com o Shadow of the Colossus, com o Demon's Souls. recentemente com Demon's Souls, mas eles já fizeram outras coisas no passado. Não é uma empresa que você colocaria na mesma prateleira de uma Insomnia. Claro que Mas não, não tava é. nas vias de, né? Mas ela é uma empresa extremamente estratégica e que sim, podia surpreender, que tava todo mundo inclusive pensando, né? Falei, pô, será que a Bluepoint é a que vai fazer um remake do Bloodborne, um remaster do Bloodborne? É. Será que é a Bluepoint que vai fazer... Cara, o pior que o pessoal ficou nessa expectativa durante anos, né, velho? Durante anos nessa expectativa aí. E nada. Que realmente, eu acho meio pai você, tipo assim, meio que puxar o estúdio pra merda, mas esse que quer dizer, não tá no nível realmente não tá no nível das grandes, a gente não pode negar isso. E realmente poderia ser o momento dela brilhar, mas realmente a Sony cortou as asinhas dela, cara, não tem o que eu dizer, cara. Esse que é louco, tá ligado? Mano, surreal, velho. A Sony realmente cortou as asinhas da Bluepoint. um novo não sei o quê. Será que a Bluepoint vai trabalhar? Parecia um estúdio de confiança pra muita coisa, né? Parecia, não é a palavra que eu não uso, não é confiança, mas estratégico. Era um estúdio estratégico. Pô, a gente precisa de alguma coisa? Vem cá, Bluepoint. A gente imagina o que seria isso. Foi exatamente isso. Precisamos de um God of War de serviço? Vem cá, Bluepoint. Era um estúdio estratégico, pô. Só que, tipo assim, pô, pra fazer remake e remaster. Se tivesse deixado mais coisas assim na mão deles, pra fazer esse remake que ela fez, 1 pra 1, tá ligado? Com o jogo original, pô, acho que ela tinha voado, mas a Sony decidiu que não. Que não. É aquela coisa, não dá pra culpar o estúdio. Reitero aqui. Não dá pra você culpar o estúdio, tá ligado? Não dá pra culpar o estúdio. Ela não entregou um fracasso. Ela não entregou algo terrível. Não foi, sei lá, a Austin, Texas lá, eu esqueci não. A Arcane Austin, que entregou o Redfall, tá ligado? Não foi. Não foi, tipo, sei lá, um estúdio que fechou. Não vou lembrar. Vou pegar o exemplo da Redfall, né? Entregou o jogo merda e fechado. Nesse caso é diferente, tá ligado? Não entregou o jogo merda. Só entregou 2 jogos muito bem pontuados. O Demon's Souls e o Shadow of Colossus, tá ligado? E também teve aquele, acho que a coletânea do Uncharted, não tô certo disso, mas enfim, entregou muita coisa.
né? Enfim, cara. tanto Bluepoint. Hoje a Band tá um pouco nesse mesmo caminho, tá ligado? E aí, cara, você fala, porra, é foda, tá ligado? Será que os caras pagaram o pato de um bagulho que talvez não fosse 100% culpa deles? Ou se o futuro deles estava mesmo comprometido por problemas criativos, por decisões financeiras que não estavam batendo? Eu vou cortar esse papo aqui dessa suposição da Leptecos agora. Gente, temos um estúdio chamado Raven Studios. É um estúdio que foi fundado lá pela uma das criadoras de Assassin's Creed, uma coisa assim, esqueci o nome dela já. Ok. É um estúdio que ele começou como um estúdio do Google, do Stadia, aí o Stadia foi fechado, a Sony comprou esse estúdio, eles estão fazendo Fair Games, jogo de serviço, beleza, e todas as informações que temos de Fair Games é fracasso. A dona do estúdio fez uma sessão de testes ali de jogo, o pessoal criticou, detonou o jogo, sabe o que ela fez? Ela pediu pinico, pediu demissão e saiu da empresa, deixou a bomba na mão da Sony. Já trocou de diretor 2, 3 vezes esse jogo. E, bem, a Sony escolheu fechar a Bluepoint, que estava trabalhando numa coisa que ela mandou trabalhar, e ela mandou cancelar, em vez de fechar uma empresa que está gastando rios de dinheiro, que a fundadora vazou, que os diretores do jogo vazaram, que uma galera já vazou. Ela preferiu fechar Bluepoint do que Raven Studios. Então, não é questão de futuro. Entende? Não é, cara. É questão, tipo, eu não sei, cara. É porque é bizarro. Não tem, é porque não tem a porra de uma lógica. O correto seria fechar Raven Studios e cancelar o jogo deles, porque, tipo assim, não vai ter futuro. Na minha perspectiva, claro. Não a Bluepoint, que podia fazer um, sei lá, um remaster de algum jogo. Inclusive, eu achei que a Bluepoint ia trabalhar nos remasters de God of War. E não vai. Os remakes, né? Desculpa. Cara, velho. Que bizarro. Mano, a Sony anunciou um remake. Na hora que a Sony anunciou um remake da trilogia clássica de God of War. E ela fechou um dos estúdios que poderia trabalhar nesse remake, pô. E não só poderia trabalhar, mas como de certa forma já tinha muita coisa meio que pré-pronta, porque ela tava fazendo um jogo de serviço de God of War. Então ela já tinha muita coisa assim, já encaminhada. Meu amigo, velho. Eu não sei você, mas eu tô sentindo que isso não é uma boa notícia pro remake, não, cara. Caraca, meu irmão. Não sei o que falar aqui, velho. A Bluepoint queria, suponhamos, tá? Queria 50 milhões pra fazer um jogo, a PlayStation falou, te dou 15. Tá ligado? Eu falei assim, não, então porra, então calma. Né? Ou, sei lá, eu não sei, sabe? Mas não faz sentido você se desfazer de uma empresa como a Bluepoint, que parecia ser super estratégica, nesse momento. E aí o que pega, né? A gente tem que sempre transformar cada notícia na situação que o mercado tá e na atitude que a empresa tem. E aí eu fico extremamente receoso por estúdios da PlayStation que estão um tempo sem lançar jogo. Media Molecule, que é uma empresa que sempre é bastante criativa. E aí tem outros estúdios que talvez a gente não tenha nenhum tipo de apego ainda. E não é somente isso, tá? O próprio Shinobi, né? Segundo informações do Shinobi 612, uma coisa assim, é um 602, ele comentou o seguinte: o que foi decisório ali, o que pesou na decisão da Sony foi a questão do tempo sem entregar jogo. E isso, é claro, segundo o Shinobi. Segundo ele. Então, tipo assim, isso realmente quer dizer que a Media Molecule pode estar em perigo, quer dizer que a Band Studios pode estar em perigo, porque são estúdios que têm muito tempo sem entregar alguma coisa e tá no mesmo... No caso da Band Studios é pior ainda, porque ela tá no mesmo esquema que a Bluepoint. Ela foi mandada fazer jogo de serviço, foi cancelado, tá fazendo outro, foi cancelado também. Né? Então foi cancelado 2 vezes, cara. Ou seja, ela tá muito tempo sem entregar jogo. Não sei se você contar o remaster de Days Gone como jogo, enfim, vai de você. Tá muito tempo sem entregar jogo, o jogo de serviço dela foi cancelado. Pô, é complicado, cara. Ela tá justamente no esquema da Bluepoint. Ela vai ser fechada também? Há grandes chances. Há grandes chances. No caso da Raven Studios, que era da Jade fechou lá. Raymond. Qual? Pixel Opus? Era Pixel Opus, Opus, faz um tempo. Então, dá a impressão de que pra poder resgatar dinheiro, ou pra não gastar de alguma maneira, ou pra poder bater a conta que os acionistas estão esperando que bata, a PlayStation pode acabar fechando mais estúdios. E é absurdo isso acontecer no momento onde você não tá tendo jogo novo com frequência, onde parecia que um dos jogos novos poderia ser da Bluepoint. É simplesmente um cenário horroroso, cara. O Ariel, ele tá pensando que nem eu. Coisa rara aqui. Porque, de fato, né? É muito bizarro isso acontecer quando, né? Um dos novos jogos anunciados parece que poderia ser feito pela Bluepoint. Porque tem toda a cara da Bluepoint, pedigree dela de fazer jogo remake, remaster, né? Mas não, vamos fechar ela. E também tem questão, tipo assim, fechar mais estúdios pra fechar conta que a acionista quer ver. E eu acho que isso tá acontecendo, tá?
Eu acho que isso que tá acontecendo. Se você pegar a declaração do Herman Rush, então, porra, meu irmão. Exatamente isso que tá acontecendo. É mais um alerta pra mim dessa nova PlayStation, que pra mim perdeu o tato há muito tempo. Você não pega uma empresa com 5 anos de vida e fecha. Tem jogo deles com empresas grandes lá dentro, como a Naughty Dog, que tem mais de 5 anos que não sai jogo novo. É bizarro, cara. Pra mim é um negócio fora do normal, cara. Ou seja, a Naughty Dog pode fechar. Naughty Dog pode fechar, não. Desculpa. A Naughty Dog não, porque já tem um jogo anunciado aí, não vai fechar, não. Mas a Band Studios, cara. Complicado, irmão. Complicado. Cara, e assim, Uma falha de gerenciamento incrível. é só achismo que o Jason Schreier aqui no texto dele, ele não colocou praticamente nada, assim. Ele colocou algumas A notícia é coisas, isso, né? falou, não existe ainda nenhuma motivação pra isso. Acho que a PlayStation deve falar futuramente. Acho que bem próximo. Agora são 4h17, a PlayStation deve falar daqui a pouquinho. Mas eu tenho certeza que eles vão ser extremamente protocolares. Vai. Extremamente. Não vai falar nada com nada, assim. Só aquele negócio, por decisões técnicas. Uma revisão de negócio. Tá, beleza. Mas aí algum ex-funcionário da Bluepoint vai falar alguma coisa. E aí é que eu acho que mora a jogada, assim. Tipo, pra mim aconteceu alguma coisa lá. Alguma coisa que virá à tona mais pra frente. Não faz Eu não sentido acredito ser nisso. uma revisão de negócio, cara. Não é, cara. Não é, cara. É revisão de negócio, sim, pô. Eu entendo. O que acontece? O que o Elepteco tá querendo aqui é que a notícia seja menos pior. Basicamente isso. O que o Elepteco quer é que a notícia seja menos pior. Ele quer que a notícia seja menos pior, porque nesse momento é intancável. É inaceitável. É essa a questão. Beleza? Então, cara, o cara tá tentando pensar. Pô, mas tem que ter acontecido alguma merda. Não aconteceu, cara. Não aconteceu. Que merda aconteceu? Eles fizeram um projeto que a Sony queria que eles fizessem e a própria Sony pediu pra cancelar. Eles são os menos culpados disso tudo. Eles mal tiveram aumento de colaboradores ao longo desses anos. Continuaram no mesmo 70. Ou sei lá, se aumentou 5, olha lá. Sendo generoso, 10, talvez, não sei. Não dá pra tancar, velho. É tipo assim, é intancável. Eu entendo que é intancável, mas você tentar procurar desculpas como se você tentasse botar a culpa nela, não dá, cara. É a Sony, é a Sony atual, é isso que ela é, tá ligado? Faz sentido. Eu não Pra mim, acredito nisso. existiu algum problema sério e que os caras decidiram não Cara, tô continuar. gravando. Pra mim, isso aí é simplesmente uma visão de engravatados, de má gerenciamento, de alguém que Mas, comprou cara, um mesmo- estúdio sem saber usar o estúdio a seu favor. Pra mim, é simplesmente gerenciamento terrível, cara. Não somente engravatado, o cara que tá fora, não. Hammerhurst, o Itsuno, os caras que Sim. têm estúdio na mão pra poder trabalhar, pra fazer jogo, que é o que todo mundo tá pedindo, e os caras não conseguem gerenciar bem. E outra, se o projeto, seja lá que for, projeto na cabeça dos caras, ou foi o jogo de serviço que a PlayStation queria fazer, não deu certo, não pode ser o suficiente pra fechar um estúdio inteiro, cara. E O Ariel tá bravo e o Ariel tá certo. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. O Ariel tá corretíssimo aqui, pô. Exatamente isso. A culpa não é dos caras, a culpa é da Sony. Vamos lá. Quem decidiu fechar foi quem? A Sony. Então a culpa é de quem? É da Sony. Acabou. Não tem que se procurar. Talvez o CEO da Bluepoint passou a mão na bunda da esposa do Herman Rush. Pô, não dá pra você ficar puxando possibilidades loucas, lunáticas aí, sei lá, do universo ali paralelo pra tentar justificar uma coisa que é injustificável. Simples assim. Reitero aqui. Quem mandou eles fazerem jogo de serviço foi quem? Foi a Sony. Quem mandou cancelar o jogo de serviço foi quem? Foi a Sony. Então a culpa é de quem? É da Sony, pô. isso é falha de processo, é mau gerenciamento. O que eu tô dizendo, eu não tô advogando a favor da PlayStation, não. Eu acho que aconteceu alguma coisa grave entre relações ali. Não faz sentido. Você, mesmo sendo engravatado, sabendo que eu não acredito. Cara, engravatado é assim, brother. Engravatado é assim. Gente, onde é que a gente pode fechar aqui? Quem a gente pode demitir aqui? Que estúdio a gente pode fechar aqui? Olha, a gente tem. Digo até mais, tá? Olha, o Herman chegou assim, a gente tem a Bluepoint, que não vai entregar nada os próximos 4 anos ela vai sem entregar nada. Tem a Band Studios, que é um ótimo estúdio de suporte, e tem essa aqui que tá fazendo jogo de serviço, e tem essas outras duas que tá fazendo jogo de serviço que a gente não sabe se vai dar certo. Mano, o pessoal escolheu a Bluepoint, cara. Eles tinham a Raven Studios. Mano, você quer... Pegando o problema interno, bagunça que o Elepteco está sugerindo aqui, né? A Raven Studios se encaixa em todas as categorias que o Elepteco está puxando aqui. E ela continua aberta. Não foi ela que foi fechada. Só digo isso. Que não tivesse pelo menos uns 2 projetos em voga ali rodando da Bluepoint. Fora o God of War, porque os rumores eram esses. Com 70 pessoas? Com 70 pessoas e projetos menores. De repente um remake e alguma coisa, tá ligado? E aí, de repente, os caras fecham do nada. Ah, Então, cara, assim, não parece ser do nada, coisa né? esquisita, mano. Tem coisa muito esquisita. Que nem dizia o meu avô, tem caroço nesse angu aí. A gente vai saber Não sei, mais. não A sei. gente vai saber mais sobre o que aconteceu se mais informações surgirem. A gente vai ficar de olho nisso. A Porque notícia. Você sabe que, cara, quando uma empresa faz uma cagada muito grande, um estúdio faz uma cagada muito grande, ele sofre muito com isso. É layoff, é fechamento e tal.
Não parece ter sido o caso da Bluepoint. Ah, teve o God of War, beleza, mas eu achei que eles iam tancar, porque faz uns 2 anos, né, isso. Então já tem projetos funcionando depois disso. As empresas não ficam paradas. Pois é. Não, muito errado, cara. Muito errado. Pode ter acontecido o que for. Na minha visão, quando você adquire um estúdio desse jeito, faz 5 anos, é pouco tempo. Pra fechar assim, é mau gerenciamento. Comenta o que você tem a dizer. Devemos ter mais vídeos sobre isso, porque mais coisa vai acontecer. Esse tá saindo exatamente. É isso aí, cara. Mau gerenciamento. Não tem como você definir de outra maneira. Mau gerenciamento, né? Dito isso, eu vou ficando por aqui, tá? Comente se pensa sobre esse assunto, deixa o like, comentário, fortalece aí pra gente crescer aqui o canal, beleza? E é isso aí, cara. Não tem o que dizer, né? A culpa é da Sony, o Ariel tá coberto de razão, o Leptecos ali tentou puxar um paninho. Eu acho. Não sei. Comente aí, quero saber a opinião de vocês. Valeu, tamo junto e tchau, tchau. no momento onde